cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olha só, estamos aqui com a nossa Conversa Literária. Isso mesmo, Conversa Literária já está no ar. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. E vamos apresentar mais uma vez aí para você que está conectado conosco, sempre está compartilhando essa quarta-feira literária. Quando não é possível fazer na quarta-feira, a gente faz outro dia, a gente sempre tem antecipadamente informado aí para que você possa estar presente conosco, ouvindo no podcast ou também assistindo aí nos canais YouTube. Então, vou abrir agora a imagem para a gente compartilhar o nosso site. Daqui a pouquinho a gente retorna. Olá, sou Reginaldo Nascimento, escritor e poeta. Estou aqui para lhe dar as boas-vindas em nosso podcast Conversa Literária. Conversa Literária é um programa. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo. Olha aí, nossa conversa, já estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre educação, patrimônio cultural. Logo mais a gente vai chamar aqui a nossa convidada de hoje, nossa professora, doutora da UES, né? Nós temos a professora Fátima Leitão. Um agradecimento aí também ao nosso amigo professor Arthur Pinheiro, que está sempre conosco, compartilhando. Já temos aqui alguns amigos já mandando aqui seus recados, daqui a pouquinho a gente vai lê-los. Então vamos chamar agora a nossa amiga professora. Olá, professora, boa noite. Estamos conectando aqui mais uma vez, agradecendo a sua audiência no nosso programa Conversa Literária com Reginaldo Nascimento. E vamos conversar com a professora Fátima Leitão com o nosso tema da conversa, né? Está aí posto na legenda, Desafios da Educação para o Patrimônio Cultural. Vamos ver e rever alguns momentos tão importantes que é a nossa conversa literária com cultura. E aí, professora, boa noite. E aí, professora, boa noite. Boa noite. Nosso ex-aluno da UES. É um prazer muito grande estar aqui neste momento para um bate-papo, né? Uma conversa. Reginaldo Nascimento, poesia no ar. O nome é bem poético, é poesia mesmo, é um poeta, mas é um historiador formado pela UES, e temos um prazer muito grande de estar aqui para conversar um pouco sobre desafios da educação do patrimônio. Perfeito, professora. Nós agradecemos a sua presença, Travou aqui um pouco. Pronto. Matar um pouco da saudade, né? Nós da é que UES. agradecemos. E eu vou já passar a palavra para a senhora, né?
que a gente sempre pergunta aqui quem é o nosso convidado de hoje. Então, já deixo aqui a senhora bem à vontade, né, para que a senhora possa falar sobre a sua trajetória acadêmica, como chegou, né, a essa militância tão linda e também esse momento tão importante que é estar compartilhando conhecimento com você. Sou a professora Fátima Leitão, professora da UES há 27 anos. Iniciei minha carreira acadêmica, né, de Quixadá, no Sertão Central cearense. Lá passei 10 anos como professora e também exerci funções de gestão, como coordenação de curso, acadêmica, administrativa da faculdade. Fui diretora por 2 mandatos e, por meio de uma remoção, ficando vinculada agora ao curso de História do Itaperi, doutorado em Educação, programa de pós-graduação em Educação da UES, durante quase 10 anos. Saí para o meu pós-doutorado em 2018, onde realizei na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Eu tenho mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, especialização em História das Ideias Políticas pela UES, sou aluna do curso de História, quando ele ainda era sediado no campus Fátima, e para mim foi o grande locus, a UES para mim é o grande locus de formação acadêmica, de formação como professora. Tenho assumido, né, desde mais de quase 2 décadas, as áreas do ensino e da educação, né? Minhas disciplinas, elas são disciplinas ligadas à formação da área da educação, como educação, ação educativa patrimonial, que eu já ministrei antes, metodologia do ensino de história e também história da educação, que eu tenho também dado as contribuições no turma de pedagogia da UES. Assim, a formação de nível de pós-graduação ela é formada para as pesquisas na área da educação e do ensino de história, e estamos na luta, né, como tentando colaborar com a formação crítica, a formação dos nossos futuros professores de história, que, pelo nosso currículo, né, tem uma formação focada na formação pesquisador, historiador. Então, um pouco, né, dessa trajetória que eu, antes de entrar na UES, eu também fui como professora, ainda como estudante da UES, fui estudante trabalhadora, com muito orgulho, porque a UES, no momento em que estava na minha formação, eu estava já experienciando, vivenciando a sala de aula e dessa forma tentando sempre conciliar aquilo que a gente vai adquirindo em termos de conhecimentos teóricos, historiográficos, para associar e para fundamentar uma prática que se iniciou mesmo antes da formação acadêmica. Olha só, perfeito, professora. Daqui a pouquinho eu volto aqui a sua imagem, né? Vamos deixar oculto por enquanto, né?
a imagem vai estar oculta, mas daqui a pouquinho a gente volta com a senhora para a gente poder dar aqui mais uma vez, né, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. A professora já está apresentando aqui a sua trajetória, né, acadêmica, seu momento de militância também e formação. Então a gente fica muito agradecido pela sua participação. Hoje nós temos aí uma breve interferência na transmissão, mas a gente vai continuar com a transmissão, Conversa Literária. Agradeço a sua atenção, agradeço a presença da professora e vamos já passar a palavra mais uma vez para a professora, ela dá sua explanação acerca do nosso assunto de hoje. Mas eu vou compartilhar neste momento a nossa imagem que preparamos, né, para poder abrilhantar essa nossa discussão, né? E eu trouxe para cá, sempre que a gente tem, professora, um convidado, a gente faz aqui uma surpresa, né? A gente trouxe aqui algumas imagens e vamos já apresentar. Hoje nós temos aí Desafios da Educação para o Patrimônio Cultural, né, com a nossa amiga professora Fátima Leitão, historiadora, professora e também escritora. Vamos já ver aqui algumas imagens. Está aqui, né? Algumas imagens aqui da professora. Outubro Rosa, isso mesmo, lembrando aí, né? Outubro Rosa, para que as mulheres possam aí se tocar, se conhecer e se prevenir, não é verdade? Tem aí uma imagem que a gente pegou, e vamos agora para esta imagem, mais uma vez, resgatando. Essas imagens são arquivos pessoais, né, que estão compartilhados aí em domínio público, né, ou restrito aí para seus amigos. Nossos amigos e professores da UES, né, que nosso amigo professor Arthur, que esteve, né, dialogando, apresentando também mais uma vez a nossa amiga professora, para que pudesse estar aqui conosco. E, por fim, eu trouxe essa imagem, né, mulheres letradas, missionárias da luz. E eu gostaria de já passar a palavra para a senhora, que a senhora pudesse falar um pouco sobre este livro, né, para a gente dar procedimento aí ao nosso propósito. Fique à vontade. Legal, Reginaldo. Surpresa maravilhosa. Fico muito feliz, né? Assim, um pouco assim do meu perfil, como professora, educadora e também escritora, né? Porque nós sobre a formação das professoras ruralistas no período de 1930 a 1960, uma pesquisa, inclusive, que me apaixonei perdidamente por essa temática, uma temática muito cara, a minha formação, o meu interesse de pesquisa, os meus interesses de pesquisas que estão focados na área da história da educação, na área da formação de professores, principalmente da formação de mulheres, de professoras mulheres, educadoras, e essa tese, né, ela traz essa contribuição que é a de analisar um projeto peculiar, muito específico, bem localizado temporalmente, que teve uma vigência dos anos 30 início dos anos de 1960, que foi essa política, esse programa, esse projeto que foi implementado no Ceará, na região do Cariri, em 1934, e essa trajetória, esse projeto, ele tinha por objetivo formar um professor primário, no caso, a professora primária, que fosse adequar uma formação adequada aos interesses e às necessidades das crianças, filhas dos trabalhadores campesinos, muito específica, muito peculiar, voltada para os interesses dos sertões, dos rincões cearenses, nos mais distantes rincões,
encravados nas regiões, nas diversas regiões do nosso, extremamente interessante, bem vinculado à ideia, ao nacionalismo, né, inaugurado principalmente na década de 30, com a ascensão do Getúlio Vargas ao poder, e tinha um elemento bem específico e que caracterizava essa proposta de formação de professora, que estava fincada na ideologia do ruralismo pedagógico. Ruralismo pedagógico que era defendido por um educador paulista, o Sud Menusse, que influenciou decisivamente na execução desse projeto aqui no Ceará, que o Ceará foi pioneiro, a primeira escola de formação da professora ruralista na Juazeiro do Norte, terra do padre Cícero Romão Batista, que, segundo as próprias depoentes, as educadoras que eu tive o prazer de entrevistar, que foram estudantes, que foram alunas, que se formaram nas escolas normais rurais do Ceará, o rural de Juazeiro do Norte, nasceu sob as bênçãos do padre Cícero Romão Batista. E a partir de Juazeiro, que foi a escola modelo, foram criando outras escolas em outras cidades, cidades de maior porte, como o caso de Quixadá, Crateús, Iguatu e Limoeiro do Norte. Então, esse livro é fruto dessa pesquisa, uma pesquisa que foi feita com muito afinco, buscando fontes primárias e por meio da história oral, que foi fundamental para uma escrita que resultou também na publicação desse livro. É isso. Olha que maravilha. Temos vários artigos, capítulos de livros sobre esse projeto, especificamente ao ensino de história e a formação do professor de história, a história da educação cearense, a história da escrita de livros didáticos no Ceará, e, por último, né, a minha grande paixão, mulheres que foram militantes no período da ditadura militar e que se tornaram ou já eram educadoras no momento em que se engajaram nos movimentos, na luta em defesa da liberdade, em defesa da democracia, contra o arbítrio do regime militar, principalmente com a implementação do AI-5 em 1968. Essa pesquisa resultou em um trabalho que eu levei para o meu estágio pós-doutoral, que também resulta em algumas produções que ainda estão por serem publicadas. Perfeito, então, é isso. Fascinante, né? E essa minha trajetória de professora, eu me considero uma professora militante, no sentido de que a educação liberta. E por mais que os tempos atuais nos digam não, por mais que eles nos tirem o direito, estão tentando cercear nossos direitos de falar, de nos expressar e de nosso direito de liberdade de cátedra. Então, mais do que nunca, o professor, o educador, ele tem que acreditar e ele tem que apostar nessa juventude para que realmente a gente possa promover mudanças efetivas na sociedade, né? Você mostrou um outro... Reginaldo, você quer falar? Pronto. É que a gente está com um delay aqui na transmissão,
mas deixa eu fazer aqui já minhas considerações. Então, é muito fascinante, professora, né? Sim. A forma como a senhora está conduzindo e apresentando para a gente, né? Essa sua militância, meio que resumindo mesmo a sua presença militante com professores na formação de professores, né? Foi nossa formadora e está sempre compartilhando aí seus conhecimentos. Então, para a gente é muito gratificante a senhora estar aqui conosco compartilhando isso, né? E vendo, né, que a gente precisa ainda assim ter uma palavra-chave que hoje está muito, né, abrindo muitos corações, que é a resistência, né? Então a gente tem uma palavra-chave que a senhora até citou entre linhas, que a gente precisa sim, né, travar isso e compartilhar para aqueles que estão na juventude, mas trazendo essa perspectiva de todas as áreas de conhecimento, seja na história, seja na assistência social, na administração, né, em todas as áreas de conhecimento, eu acredito que hoje a palavra que tem marcado muito é isto mesmo, né? Resistência. Nós temos aqui a presença do Raoni Maciel, nosso amigo, foi seu aluno, meu amigo da UES. Saudações, amigo Reginaldo e a professora Fátima. Ainda não a conheci pessoalmente, não tive o privilégio que vários amigos da UES já tiveram. Ele esteve conosco lá alguns encontros, né? Quando a senhora estava, mas não participou de alguma disciplina. E ele faz uma pergunta, professora, né? A seguinte: professora Fátima, gostaria de saber sua opinião sobre os ataques ao ilustre Paulo Freire, né? Nos últimos anos. Será que a educação no Brasil foi derrotada? E aí tem essa pergunta aí para a senhora, trazer aqui esse debate, né? E apresentando justamente a pergunta dele, já encaixa sobre a questão dos desafios da educação, né? Onde a gente está, digamos que, nadando um pouco aí contra a maré, mas a gente vai sim, acreditamos aí que a gente vai superar, né, esses ataques, né, digamos que terroristas à educação, mas nós precisamos compartilhar, Raoni. Temos aqui a Kelma Cardoso, né? Minha esposa está aqui compartilhando conosco, né? Parabéns, professora, né, doutora Fátima Leitão, por sua trajetória acadêmica e profissional, né? E ela apresentou agora há pouco. Você que está acessando a nossa conversa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que você possa aí sempre estar conosco. Então, vou passar aqui a palavra para a professora, discutir um pouco sobre essa relação, né? Será que realmente a gente está a caminho dessa suposta derrota, né, como o Raoni colocou aqui? Será que a educação do Brasil foi derrotada? Então, fique aí a palavra e posso conduzir o que a senhora preparou para nós na noite de hoje. Vou dizer uma coisa, assim, essa pergunta me pegou de surpresa, né? Porque, assim, falar se a educação ela foi derrotada, né? É a gente desconsiderar, na minha percepção, se a gente pensar dessa forma, nós estamos desconsiderando todas as conquistas que nós já realizamos há décadas, né? Aquilo que se planta, aquilo que se constrói a duras penas, ela não se destrói de forma tão devastadora e tão rápida como se possa imaginar. Eu confesso que por alguns meses depois da derrota da democracia, eu não vou falar em derrota da educação, estamos vivendo hoje é um momento de incertezas e um momento onde nós estamos perdendo muitos dos direitos que foram conquistados ao longo de décadas, principalmente no pós-ditadura militar, né, com a Constituição de 1988, a Constituição dita cidadã, traz toda uma nova perspectiva de educação, de se focar uma educação emancipadora, uma educação que pensa um ser completo, pensar a educação em perspectivas de formação não só
no âmbito do cognitivo, do conhecimento intelectual, mas uma formação cidadã, uma formação que leve o sujeito dos seus direitos, dos seus deveres, e outras questões que são trazidas e que são efetivadas na lei maior do nosso país, que é a Constituição brasileira, no pós-ditadura militar. E a partir da Constituição brasileira, promulgar, de se elaborar a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a de 1996, depois de 7 anos de discussão, conseguimos finalmente fazer com que a LDB se tornasse uma realidade, fosse promulgada e a partir de então, a se orientar por essa nova lei, que é a LDB de 96. O que é que tem acontecido, né? O que nós estamos diante de uma realidade que talvez é parada para enfrentar. Porque na minha perspectiva, o que é que eu via, o que é que eu, como professor, o que é que a gente discutia em sala de aula? Nós discutíamos os avanços, nós discutíamos tudo que estava acontecendo, que trazia o novo, que traziam realidades da educação, que buscavam realmente atender aquilo que traz a Constituição de 88, né? A questão da inclusão, por exemplo. Olá, nós estamos aqui com a transmissão, né, sendo aí interrompida algumas vezes por conta da questão do fornecimento de internet, que está dando aí uma interferência, né, digamos assim, aqui com a professora, né, então está dando aí essa interferência, mas em breve a gente está corrigindo, tentando corrigir, e a professora também já está fazendo aí novamente a conexão, para que a gente possa dar continuidade a esse debate tão importante que é sobre a educação, sobre a trajetória, né, e militância em favor da educação. Então, volto aqui novamente com a professora, para que ela possa dar continuidade no seu contexto histórico, né, apresentando também essa relação história e educação. Para que a gente possa dar continuidade a esse debate tão importante que é sobre a educação, sobre a trajetória, né, e militância, apresentando também essa relação. Oi? Tá. Posso falar, Reginaldo? Reginaldo? Como está dando delay, só para ficar à vontade. Não é? Reginaldo. Só me dá aí um aceno aí para saber se está tudo ok. Está acontecendo essa interferência. Tudo ok? Posso falar? Pode ficar à vontade, professora. Pode prosseguir. Tudo ok? Deixa eu ver aqui. Professora, a senhora pode dar continuidade ao debate, né, como a senhora está apresentando, esse contexto histórico, né, da evolução da educação,
sobre a importância da militância, mas, de antemão, eu vou chamar aqui a atenção aqui também a nossa amiga Inês. Opa, saudações azul marinho, nossa amiga Inês Basso, né? Boa noite, está dando aqui essas considerações, falando sobre um pouco sobre a transmissão. Realmente a transmissão hoje está dando essa interferência, né, com a nossa convidada, mas já estamos aí identificando, tentando resolver durante a nossa presença. Então, o nosso tema, que eu estou olhando aqui os recadinhos, você que está participando e quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, né, projeto literário, pode assistir aí ao nosso canal, né, YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Também temos no podcast, é só procurar Conversa Literária com Reginaldo Nascimento. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui acessando conosco, compartilhando. Forte abraço também a você que está assistindo pelo canal do YouTube, né? Algumas vezes não dá para acompanhar aqui ao vivo, mas sempre aí cadeira cativa. A minha irmã Socorro, muito obrigado pela audiência, Socorro, um forte abraço. Sempre, todos os programas, ela assiste aí e revê algumas imagens através do canal do YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Tenho também aqui nosso amigo Tuca Conceição. Boa noite, meu amigo. Meu amigo Lima já esteve conosco aqui, está na antologia Guarda Municipal em Versos. Então, vou passar aqui a palavra para a professora, né, dar prosseguimento, e eu já peço, professora, para a senhora ficar bem à vontade, discorrendo aí a temática, porque há essa interferência e há um delay muito grande, né? Então, a senhora já pode dar prosseguimento, depois eu retorno. Se tiver alguma pergunta, a gente refaz aqui, mas pode apresentar o que a senhora já preparou para hoje. Bem, quando der algum problema, dá um aviso aqui, porque eu fico meio sem saber se está dando certo, né? Então, assim, concluindo a questão do fracasso, ou se nós... eu não acredito nisso, eu acredito que nós vamos sair dessa situação e tudo isso depende de nós, professores, estudantes, todos aqueles que fazem a educação no país. A palavra, você já disse, é resistência. Não existe fracasso. Existem momentos de turbulência, que é o que nós estamos vivendo, mas nós não podemos ver isso como um fracasso, mas como um motivo maior de lutar e de fazer com que nossos direitos e nossas conquistas, elas não se percam nesse redemoinho de tantos conflitos e de tanto desgoverno que nós estamos vivendo hoje, né? Em relação à educação patrimonial, os desafios do patrimônio para a educação, em primeiro lugar, sim, eu gostaria de levantar essa questão. E o que é o patrimônio? O que é um patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais ou imateriais que, pelo seu valor intrínseco, são considerados de interesse e de relevância para a permanência e a identificação da cultura da humanidade, de uma nação, de um grupo étnico ou de um grupo social específico, né? Etimologicamente, a palavra patrimônio deriva do latim e significa herança paterna, né? Isso a gente discute muito em sala de aula. E, por decorrência, esse patrimônio cultural, ele constitui uma herança do passado com o qual os homens do presente, homens e mulheres do presente, convivem e a qual pretendem transmitir às futuras gerações. Sistematizando, né, a Constituição de Patrimônios Históricos e Artísticos Nacionais iniciou com o surgimento dos Estados Nacionais. A gente pode ter como exemplo, né, a França, as pessoas, principalmente aqueles que detinham poder, e o poder político e econômico, né, a elite, a burguesia, a aristocracia e burguesia, posteriormente, né, passaram a ter esse cuidado em
em preservar determinado patrimônio que, à época, né, estava voltado para o que a gente chama de patrimônio erguido, que construções, o patrimônio de cal e pedra, né? Então, as pessoas passaram a determinar um objeto, um prédio, um palácio, uma prisão, uma igreja, que se passaram a se tornarem símbolos, né, de determinada memória. Nas últimas décadas, o conceito de patrimônio ganhou um peso muito significativo em todo o mundo ocidental, e chega aqui no Brasil, né? E nessa ampliação dessa dimensão do conceito de patrimônio cultural, né, a gente passa a perceber, a conceber o patrimônio não só mais como aquela construção erigida que foi erguida e suntuosa, como os palácios, como as igrejas, como grandes construções, monumentos que representavam determinada memória, que geralmente é a memória de uma elite, a memória dos dominadores. Então, nós passamos a ter também o patrimônio tendo dois significados, o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que são os bens tangíveis, os materiais, e os inatingíveis, que são os patrimônio relacionados ao patrimônio imaterial, né? Essa nova qualificação opõe-se ao chamado denominação dada ao patrimônio edificado. Nessa nova concepção, o patrimônio cultural pode ser classificado como um conjunto de bens materiais tangíveis e imateriais inatingíveis, intangíveis, aliás. Não só as edificações, os monumentos históricos ou as manifestações artísticas. Então, agora a gente passa a ter uma concepção de patrimônio de uma forma bem mais ampla, e que também deixa de sair daquele lugar comum, o patrimônio como sendo aquilo que é uma herança de um determinado grupo da sociedade que detinha o poder, que detinha a economia nas mãos e que tinha o poder de mando. Mas o patrimônio se expandindo para todos os espaços que passam a ter significação para determinados grupos sociais, determinadas etnias, determinados povos, comunidades, né? E o patrimônio imaterial, manifestação, forma de expressão, modo de falar, de criar, de fazer, de viver, dos bens imateriais que se incorporam a alguma coletividade, de tal maneira que passam a referenciar uma identidade. Aí vem um outro conceito que é inseparável desse conceito de patrimônio cultural, que é a questão da identidade e da cultura. Patrimônio tem a relação intrínseca com a cultura, o conhecimento que vai sendo acumulado num processo dinâmico de aprendizado por um indivíduo, um grupo social, de geração a geração. Então, o patrimônio cultural, ele passa a ter um valor coletivo e constitui a riqueza e é a herança de um povo. E por isso precisa ser preservado e precisa ser incorporado e colocado como algo que esteja realmente relacionado à identidade social, à identidade individual, coletiva das pessoas. Aí, a ideia do que é, então, a educação patrimonial, qual a sua importância, quais os seus desafios, né, hoje, principalmente,
onde vivemos numa sociedade globalizada, um mundo totalmente individualizado, no capitalismo selvagem que vivemos. Então, qual a importância hoje da educação patrimonial no mundo em que vivemos, onde passa a ser algo que não tem importância para as pessoas, né? Não há uma vinculação entre as pessoas, do presente vivido pelas pessoas, principalmente pelos jovens, para com a ligação que ele possa estabelecer com o seu passado, né? A educação patrimonial, ainda hoje, ele é um campo de ação em construção, que ainda não foi totalmente consolidado. Ele é um campo multidisciplinar, interdisciplinar, natureza, né? Então, a discussão sobre patrimônio, educação patrimonial, não é discussão da história, da formação de história, do historiador, mas ela passa várias áreas de conhecimento, né? Principalmente do conhecimento humano, das humanidades. E repensar a educação patrimonial hoje significa refletir sobre o conjunto de bens que é apresentado como nossa herança coletiva. Aí vem a questão, né? O que é um bem cultural? O que é que eu posso considerar como um patrimônio cultural? Eu, falando do meu lugar social, e se eu pensar no meu aluno que estuda numa escola da periferia, e se eu pensar no meu aluno que está central, ou no sertão dos Inhamuns, ou qualquer outra região aqui do Ceará. Então, o que é esse patrimônio? O que é trabalhar? Como é trabalhar? Como deve ser trabalhada a educação patrimonial, pensando nessa diversidade, nessa amplitude de diversidade cultural, né, que é o nosso país, que é o nosso Brasil. Interessante de colocar, né, que geralmente assim, a ideia de patrimônio cultural ela vem muito assim, de uma forma muito uniforme, né, na nossa universidade, em todos os aspectos, não só culturais, mas a questão da própria diversidade, da própria paisagem, né, das questões ligadas ao meio urbano, né? Então, essa uniformidade, nós temos que trabalhar essa questão do patrimônio, tendo em vista que, geralmente, esse patrimônio ele está ligado às elites econômicas, políticas, religiosas, militares. Então, é um grande desafio para a nossa educação hoje, né? A educação patrimonial, a promover no indivíduo a noção de cidadania, desenvolvendo o sentido de pertencimento e, ao mesmo tempo, de apoderamento de tudo o que se conhece, o que seria o patrimônio, como que a gente considera como patrimônio cultural, quando a gente vai trabalhar com crianças, por exemplo, do ensino fundamental 1. O que explorar, né, em relação a essa diversidade que é o nosso patrimônio. E aí a gente traz traz aqui a própria concepção, a acepção do que seja realmente a palavra, o sentido de educar. Educar, né, que vem do latim educare, e que significa conduzir de dentro para fora. E o foco de qualquer processo educativo, ele deve processo contínuo de aprendizado e fazendo com que esse educando ele seja protagonista
protagonista do seu próprio conhecimento e ser situado histórica e temporalmente na sociedade em que ele está. O grande desafio, o papel do educador, que será sempre o de indutor, orientador, estimulador, visando os cidadãos comprometidos com o bem-estar da sua coletividade. Aí, sim, trata aqui, quando a gente... Olha só, como é importante, né? A professora está apresentando para a gente essa trajetória histórica da educação, desse conceito, né, da cultura material, cultura imaterial, tantos temas assim relevantes que passam aqui pela nossa conversa literária. Então, a gente tem aqui somente agradecer a você que faz parte da nossa conversa como cadeira cativa, apresentando, né, compartilhando para a gente. Hoje estamos aí com o desafio da educação para o patrimônio cultural. E sem mais delongas, né, como diz o outro, eu digo que hoje tem um desafio para a gente, que é a conexão, né? Conexão aí, fazendo através das redes sociais, uma conexão através da internet, né? E aí a gente tem, vez ou outra, essa interferência. Então, mais um desafio trazendo para a nossa realidade, né? As aulas online, nesse momento de pandemia, tem aí apresentado para a gente momentos que os professores têm que se dedicar cada vez mais a esta educação, essa formação de professores. Tenho aqui, mandar aqui um alô para o nosso amigo, né? Olha aí, Suevan, Calcaia, né? Muito legal, Reginaldo Kelma, show. Leilane Cardoso, forte abraço. A Lívia, também aqui ao nosso amigo Fadson, né? Fadson Sampaio. Leilane Cardoso, saudações aqui, boa noite. Nosso amigo professor Roberto Gadelha, salve professora Fátima Leitão. Inclusive, o professor Roberto, né, será o nosso próximo entrevistado. Daqui a pouquinho a gente vai informar qual a temática. Graças às orientações da professora Fátima Leitão Araújo, consegui terminar meu TCC de História e agradeço demais a paciência dela comigo. Olha aí, meu amigo. Inclusive, fizemos algumas disciplinas junto lá na nossa querida UES. Temos aqui o Erasmo Vasconcelos. Boa noite, Erasmo. Obrigado pela sua audiência. Cadeira cativa. Forte abraço aí a Yasmin, a Rosa. Kelma também faz aqui os agradecimentos, né, aos amigos pela participação. Sempre importante você que está conosco toda quarta-feira, né, apresentando e compartilhando experiências. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Professor Auriberto Cavalcante, Reginaldo Silva, sempre presente também na nossa conversa literária. O nosso amigo Tuca, já registrei aqui também, né? Paulinha Nonato, sempre está conosco. Guilherme, saudações, Guilherme. Forte abraço, meu irmão. Então, eu tenho aqui mais a Lindalva, né? Lindalva também, Maranguape, vez por outra, está conosco, compartilhando, ouvindo o podcast e também na nossa conversa lá no YouTube. Então, não deixa de também conhecer o nosso trabalho através do site. Você vai ter algumas matérias voltadas para a cultura, educação, e a gente tem sempre um momento muito importante para compartilhar. Então, professora, estamos aqui, né, agradecendo a sua presença, agradecendo a presença aqui de todos. É um tema muito relevante, né, que a gente está tentando, até falei um pouco, né, tentando driblar também a questão das tecnologias nesse momento de pandemia, né. Há uma grande dificuldade aí para tanto o corpo docente, o corpo discente, vivenciar essa experiência da educação online, né? Muitas vezes descreditado, muitas vezes não compreendidas, né? E mais hoje está mostrando que é importante, sim, né? Tem a sua formação. Tive vários cursos, né? Concluí vários cursos online, né? Então, isso é uma experiência muito importante para que a gente possa, mais à frente, discutir um pouco mais sobre esse trânsito, né? Seja na aula presencial, seja na aula online, né?
a gente possa, sim, manter a formação, né, sempre em dias. Professora, eu vou pegar aqui uma imagem, né, já passando a palavra para a senhora, uma imagem que tem aqui, fiz aí uma busca, né, nas redes sociais, e tem aqui uma pessoa aqui na tribuna, fazendo aqui um comentário, e aí eu queria saber também sobre isso, porque houve uma sessão solene na Câmara Municipal, né, vamos aqui de Guaiúba, onde teve uma pessoa aqui maravilhosa, uma professora, doutora, que foi homenageada, né, justamente pela sua trajetória na educação, na formação de professores, e tão nobre é esta profissão que a gente tem sempre a agradecer. Passo aí, mais uma vez, a bola, para que a senhora possa dar continuidade, falar um pouco também sobre essa importância, a importância dessa homenagem, que está interligando aí a sua fala sobre a questão do desafio da educação para o patrimônio cultural, seja material ou imaterial. Pois é, estão vindo. Reginaldo trouxe aí várias surpresas. Eu recebi uma medalha da Câmara Municipal de Guaiúba. Simval Leitão, meu pai, já falecido, foi um professor de história, um memorialista, muito querido, reconhecido no nosso município de Guaiúba, né? Foi professor da população quase toda, da nossa geração. Eu fui aluna dele, meu professor de história marcante, né? E eu tive o prazer de ser a primeira professora contemplada com essa medalha, professor Simval Leitão, que homenageia professores que se destacam, que são filhos de Guaiúba, que atuam em Guaiúba, e eu sou filha de Guaiúba. Comecei minha vida profissional, estudei lá e comecei a minha vida profissional também lá como professora de história, geografia. Foi um momento aí marcante da nossa vida, num local muito significativo para a nossa história, que é a Câmara. Hoje funciona na antiga estação ferroviária, é um monumento histórico da nossa cidade. Foi toda reformada, conservada a parte externa desse prédio magnífico do século XIX, que é a estação ferroviária. Obrigada aí por trazer também esse momento importante da minha vida, né? Estou até emocionada com tantas coisas. Pena que nossa conexão às vezes está falhando aqui, não é? Mas acredito que esteja dando para a gente conversar e entender um pouco. Pronto, a gente sempre traz aí uma lembrança, né, uma surpresa mesmo para os nossos convidados, a gente sai fazendo uma busca. Educação. E eu queria saber o que tem a ver a professora, né, a nossa amiga entrevistada hoje, com a PAI de Guaiúba. Olha, a PAI de Guaiúba, Eu tenho um filho especial, tenho um filho com... Depois de algum tempo em Quixadá, ele se criou praticamente, passou parte da infância em Guaiúba. Eu morava em Guaiúba e estudava em Fortaleza, e voltava e trabalhava à noite na escola da Sinec, em Guaiúba. Toda a minha família de lá, e o meu vínculo muito forte com a cidade me fez voltar, na época que eu estava fazendo doutorado, e visitar Guaiúba e perceber que lá não existia nada para atendimento de pessoas com deficiência intelectual. Foi quando a gente teve a ideia de criar uma instituição. Aí veio um apoio muito importante de uma pessoa ligada à PAI, a Federação das APAES do Ceará, e nós fundamos em 2004, com a ajuda de muitas pessoas da comunidade, da prefeitura, fundamos a Associação de Pais e Amigos das Pessoas Especiais de Guaiúba, a PAI Guaiúba, vinculada à Federação das APAES
do Ceará e também vinculada à Federação das APAES nacional, né, no nível nacional. Hoje nós temos quase 200 entre crianças, jovens e adultos sendo atendidos pela APAE, né, é uma instituição que tem prestado relevantes serviços essenciais para essas pessoas que estão incluídas na escola, mas que têm um outro turno na instituição. Hoje, ela tem a gestão dela da Rosa Leitão, que é minha cunhada, importante, significativo para o nosso município. Olha só, professora. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, né? Obrigada e deixo aí mais uma vez, pelas homenagens. Agradeço e também já deixo aberto para a senhora vir em outro momento, quando a gente tiver com a conexão aí 100% aí positiva. E aqui um abraço também ao nosso amigo professor Roberto Gadelha, ele faz uma pergunta, né? Professor Arthur Pinheiro, né, que é o professor Francisco José Arthur Pinheiro, já participou, ele tem excelentes trabalhos de literatura de cordel, principalmente na história do Ceará. Inclusive, você que está participando hoje, né, a gente escolheu justamente aqui, ó, esse daqui que está aqui na minha estante, né, a gente fez aqui, de propósito, a gente deixou aberto, é o livro do professor Arthur, né, é o livro de cordel, onde ele conta a história do Ceará em cordel, né. Então, você pode participar, faz uma busca aí rápida aí no Facebook do professor Arthur Francisco José Pinheiro. Ele tem esse cordel aqui, né, que é excelente, inclusive deixa aí a dica. Professora, então, já está chegando, apesar da interferência, né, que houve, mas deu para a gente compreender, né, a sua fala sobre a importância da educação para a questão cultural, né, do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. Vimos que a senhora apresentou o contexto histórico também da educação, da importância da gente reflorescer, né, resistir a essa onda que tende, né, a migrar para outras áreas do conhecimento, né, tentando aí, de alguma forma, colocar a gente como um professor, outras áreas de atuação, né, que tende a apresentar aos futuros jovens, né, algumas realidades que não são mostradas, não são ditas, né, são muito ocultas. Então, acredito que a nossa conversa foi muito positiva, né, apesar da interferência. Nós tivemos aqui bastantes internautas compartilhando, comentando, né? E a gente agradece também a sua audiência. Mas eu preciso, né, passar a palavra para que a senhora possa fazer as suas considerações finais, né? E também, se teve algum conteúdo que não foi possível passar, a senhora pudesse passar agora nesse momento que a gente está já fazendo as considerações finais. Muito obrigado. Pois é, infelizmente nós tivemos alguma interferência. Obrigada ao Arthur, meu amigo, pela presença, grande admirador e batalhador, e a pessoa que produz realmente, se dedica à cultura popular, ao cordel, né? E essa teria muita coisa ainda para falar sobre a educação patrimonial, né? Mas, assim, resumindo, eu ia trazer a questão importante que hoje a BNCC ela traz essa possibilidade, né, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, para um desenvolvimento dessa educação patrimonial que deve sair, ela não deve estar de memória como museus, como arquivos públicos, como monumentos da cidade, mas a educação patrimonial ela tem que trazer elementos e descobrir na própria criança qual o patrimônio, o conjunto de patrimônio cultural que diz da sua identidade, né, histórica, da sua identidade como sujeito pertencente a uma determinada comunidade, a uma determinada cidade, a um determinado país, né? Então, a educação ela deve ser percebida como aquela que ocorre nos espaços da vida, indo ao encontro das perspectivas presentes na chamada educação integral,
ampliando tempos, espaços, oportunidades educativas. Trata-se da aproximação de práticas escolares e outras práticas sociais e culturais aos espaços urbanos e rurais tratados como territórios educativos. Aí é o grande desafio que eu deixo para os professores, como a gente realmente trabalhar todas essas questões relacionadas a esses espaços que estão permeados de significados, significações históricas para as pessoas que vivem nesses lugares, tanto regiões rurais como urbanas, né? Devemos encarar a educação patrimonial numa perspectiva problematizadora e que tenha como objetivo mudar o olhar da maioria da população sobre um patrimônio cultural e perceber uma praça, uma casa de campo, uma casa operária, vilas operárias, se falar na questão da própria cultura imaterial, do patrimônio cultural imaterial, o que é que nós temos na nossa cidade, no nosso lugar, na nossa comunidade, que a gente possa realmente incorporar e passar a ter uma identificação com essas heranças que são deixadas por nossos antepassados, né? Eu vou concluir com uma ideia aqui do Paulo Freire, quando ele escreve a sua 8ª carta aos professores e educação. E ele traz uma questão que é, usando as próprias palavras do Paulo Freire, entre a identidade cultural, que tem sempre um corte de classe social, dos sujeitos da educação e a prática educativa, é algo que se nos impõe. É que a identidade dos sujeitos tem a ver com as questões fundamentais de currículo, tanto oculto, com as questões de ensino e aprendizagem. Mais na frente, ele ainda diz o seguinte, quando ele discute essa questão da identidade dos sujeitos da educação, que são educadores e educantes, o que é o de, entre aspas, salientar que, no fundo, a identidade cultural, expressão cada vez mais usada por nós, não pode pretender exaurir a totalidade da significação do fenômeno cujo conceito é identidade, do restrito de classe, não esgota a compreensão do termo identidade, no fundo, singulares. Conseguimos, ao longo de uma longa história, de muito do que somos e do que fazemos para nós mesmos individualmente, mas na engrenagem social, sem a qual não seríamos também o que estamos sendo. Aí eu acrescento, o que estamos sendo e o que podemos ser. Essa grande questão, esse grande mote, que é o de fazer com que os educadores cearenses, brasileiros, mais especificamente nós aqui, cearenses, que nós possamos incorporar a educação patrimonial como não só como uma metodologia, mas como um conhecimento, né, que realmente passem a desenvolver esse sentimento de preservação da sua cultura, de busca de identificação da sua identidade enquanto sujeito histórico, um sujeito
em formação e um sujeito que mais adiante será capaz de promover mudanças significativas na sociedade, numa perspectiva de participação democrática, sem esquecer valores éticos que são fundamentais para o convívio coletivo, para o convívio em sociedade. Trazer, realmente ter a base para uma formação futura. E a BNCC, a proposta da BNCC, ela traz essa possibilidade, né? Por mais que tenha algumas questões que a gente possa também fazer críticas, mas esse novo currículo, essa base nacional curricular, ela dá essa margem, ela dá essas possibilidades, trazendo esses objetivos que eles colocam, e o objetivo de conhecimento e habilidades que colocam no centro dessa formação a questão do patrimônio cultural como algo a ser discutido, a ser vivido pela criança, não só ser apreendido de uma forma que vem de cima para baixo, mas que vai emergindo na própria imersão desse sujeito, dessa criança. Nesse processo, ele poderá desenvolver habilidades, desenvolver conhecimentos e habilidades que vão lhe fornecer fundamentos essenciais para o participativo na sociedade. Muito bem, professora. E dessa forma é que eu acredito que a educação jamais vai fracassar se a gente tiver uma libertadora. Daí, eu gostaria de terminar dizendo que Paulo Freire vive. Infelizmente, ele não viveu como deveria viver na nossa escola, na nossa educação, muito para as nossas escolas. Por isso que eu acho que tem um fracasso aí, que nós devemos tentar minimizar e consertar. Exatamente de valorizar todo esse conhecimento, essa proposta de educação libertadora trazida pelo nosso grande educador, Paulo Freire, nosso grande patrono. Jamais se tirará dele esse título de patrono da educação brasileira, por mais que eles tirem o nome do Paulo Freire da plataforma CAPES. Eles queiram denegrir a imagem de um grande homem, de um grande educador, ele já está nos anais da história dos vários países do mundo, como a Alemanha, Inglaterra, França, vários países da América Latina. Paulo Freire é reconhecido como grande nome, grande teórico, grande filósofo, grande educador. E no Brasil ele é pouco reconhecido. E mesmo sendo pouco reconhecido, ele está sendo massacrado, ele está sendo exilado, ele está sendo... estão tentando matar, gente. Aí, uma ideia... Pronto. Não se mata. Isso mesmo, professora. E aí, nisso tudo, é como a gente falou no início, né? Que a senhora até... Um legado de Paulo Freire, com a gente, desde que se tenha... essa semente, ela está espalhada em vários educadores, em várias propostas, não só da
do serviço social e outras áreas. Hã? Pronto, professora, é que a gente realmente precisa a resistência de não deixar nossas... que realmente essa onda conservadora, ultraconservadora que estamos vivendo hoje, vamos marcar um outro momento para legado... ter essas interferências. Desculpa aí ter falado tanto. Para a gente poder... Nada, a gente agradece, diga assim, a gente vai marcar talvez um outro momento para a gente explorar um pouco mais, tá, né? Bom. Boa noite. É um tema muito importante, está sempre muito ótimo para a gente falar. Mas olha só, aqui é o livro que eu falei agora há pouco, né, do professor Arthur, História do Ceará em Cordel, né, que a gente manda aqui um forte abraço ao professor Arthur. Então, professora, mais uma vez, agradecemos a sua presença, agradecemos a presença de todos que já participaram, que estão participando, seja pelo YouTube, Facebook, no podcast, né, no Instagram. Então, nós só temos aqui mesmo agradecer e dizer a você, professor, né, feliz Dia dos Professores, mais uma vez no mês de outubro, outubro rosa, mas que possamos aí, né, deixar sempre essa sementinha de aluno que está aqui, né, que esteve, né, nas aulas do S, graças a Deus, concluí o meu ensino de História, né, e pretendo retomar aí as atividades acadêmicas, né, e aí no curso continuando e trazendo essa perspectiva também da educação e aí ligando a nossa história, tá bom? Então, professor, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Desculpa as falhas aí da internet, mas acho que não foi a internet, alguma coisa. Reginaldo, pelo seu programa, continue na luta, na poesia, porque precisamos viver também a poesia. Boa noite. Tá, boa noite, professora. Tchau, tchau. Então é isso, o nosso programa Conversa Literária já está chegando ao fim, né? E a gente lhe convida para participar da nossa próxima conversa, que será na quinta-feira, dia 29, às 19h30. Nosso convidado, o professor Roberto Cláudio, historiador e professor. Ele é pesquisador da história e cultura afrodescendente. Teremos aí uma abordagem sobre a lei do ensino afro-brasileiro em Maracanaú, né? Então, saudações a todos aí do município de Maracanaú, meu bem querido município de Maracanaú, onde nós servimos, né? Eu e a Kelma Cardoso. Forte abraço a você, muito obrigado pela audiência. Não esquece que se não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal e rever aqueles momentos, né, que você perdeu ou então quer rever de fato, né? Você vai estar curtindo, compartilhando conosco a nossa conversa literária, cultura. Até mais, se Deus quiser, até a próxima semana.